Todos os anos, mais de 500 mil toneladas de mostarda são produzidas no mundo. Com um mercado avaliado em mais de 6 bilhões de dólares, esse molho é um dos mais consumidos, atrás apenas do ketchup e da maionese. O Canadá se destaca como o maior produtor, porém é a França a maior consumidora. Mas você sabe como a mostarda é feita? Veja neste vídeo todas as etapas de produção do molho de mostarda, desde a coleta da matéria-prima até as esculturas. Povos da antiguidade, como gregos e romanos, já utilizavam sementes de mostarda em molhos e preparações culinárias. Os romanos, por exemplo, costumavam esmagar as sementes e misturá-las com vinho, criando um tipo de pasta que tinha sabor picante. Com o passar do tempo, a prática de moer as sementes e combiná-las a líquidos foi se espalhando para outras partes da Europa. Na Idade Média, muitas cidades da França e da Inglaterra se notabilizaram por produzir molhos à base de mostarda, vendendo-os em feiras e mercados locais. Na França, especialmente na região de Dijon, surgiram variações bastante conhecidas, com acréscimo de vinagre e especiarias. Mais tarde, com a expansão das rotas comerciais e o desenvolvimento da indústria alimentar, a produção de mostarda ultrapassou fronteiras e se tornou presente em praticamente todos os cantos do mundo. A popularização do produto acompanhou o crescimento das redes de fast food no século XX, quando o consumo de molhos prontos aumentou substancialmente. A produção industrial de mostarda começa ainda no campo. Existem basicamente 3 variedades mais comuns de sementes utilizadas: a mostarda amarela, também chamada de mostarda branca, a mostarda marrom e a mostarda preta. Cada uma tem suas características de sabor e intensidade. A mais suave é a amarela, enquanto a preta e a marrom tendem a ser mais picantes. O cultivo das plantas de mostarda ocorre em regiões de clima temperado, pois elas se adaptam bem a invernos moderados e verões com sol suficiente para o amadurecimento das sementes. Quando as vagens da planta começam a secar, as sementes estão prontas para ser colhidas. A colheita pode ser feita manualmente em pequenas propriedades ou de forma mecanizada em grandes fazendas. Após a retirada das plantas, há uma etapa de trilha, na qual as vagens são quebradas e as sementes se soltam. Essas sementes passam por um processo de pré-limpeza antes de serem enviadas às fábricas. Nessa fase, pode-se utilizar peneiras e sistemas de ventilação para remover palhas, resíduos e impurezas que vêm do campo. Depois de limpas, as sementes seguem para as indústrias. Ao chegar na fábrica, o lote de sementes é conferido para verificar se está dentro dos padrões estabelecidos em termos de cor, umidade e ausência de contaminantes. Se tudo estiver adequado, o carregamento é encaminhado para silos, onde ficará até o momento do processamento. Quando chega a hora de iniciar a produção da mostarda em si, as sementes são retiradas dos silos e passam por uma etapa adicional de limpeza fina, que pode incluir detectores de metal e novos sistemas de separação de impurezas. Assim, qualquer partícula residual é removida, garantindo que apenas as sementes entrem na etapa de trituração. Em algumas receitas industriais, as sementes podem ser levemente aquecidas ou tostadas antes da moagem, o que altera o perfil de sabor. Outras fábricas preferem moê-las no estado natural, conservando o máximo de características originais. Na maioria das linhas de produção, a moagem das sementes ocorre em moinhos especiais, que podem ser de rolos ou de martelos, dependendo do volume e do tipo de produto desejado. Esses equipamentos trituram as sementes até virarem um pó ou uma pasta grossa, conforme a receita. A granulometria, ou seja, o grau de finura, pode variar bastante. Mostardas de estilo mais rústico preservam pequenos pedaços de semente, enquanto as versões mais suaves e cremosas passam por moagem fina. Com a massa de semente moída pronta, chega o momento de adicionar líquidos e outros ingredientes. Os mais comuns são água, vinagre, sal e, em algumas receitas, açúcar. O tipo de vinagre escolhido pode ser decisivo para a personalidade do produto, já que há vinagres de vinho, de maçã, entre outros, cada qual conferindo um toque particular.
Em certos casos, também são adicionadas especiarias, como cúrcuma, que intensifica a cor amarelada, pimenta ou ervas diversas para criar sabores mais complexos. Após a mistura, costuma-se deixar descansar por um período que pode variar de algumas horas até alguns dias. Esse repouso permite que as sementes absorvam melhor os líquidos e que as reações químicas responsáveis pela picância e aroma se estabilizem. Depois do período de maturação, a equipe de controle de qualidade costuma coletar amostras para verificar se a pasta apresenta sabor, cor, textura e nível de acidez adequados. Se for necessário, podem ser feitos ajustes, adicionando mais sal, vinagre, água ou outros temperos. Em boa parte das linhas industriais, existe uma etapa de aquecimento que serve para inibir a proliferação de micro-organismos. Esse tratamento térmico pode ser breve, não chegando a cozinhar a mistura totalmente, mas o suficiente para prolongar a vida útil do produto sem afetar muito o sabor. Esse processo pode receber o nome de pasteurização. Dependendo do estilo de mostarda, pode haver um passo de filtragem ou homogeneização adicional. Em mostardas extremamente cremosas, a mistura final passa por máquinas que refinam ainda mais a textura, tornando-a lisa. Já em versões rústicas, a ideia é manter os grãos e pequenos pedaços de semente visíveis, então a filtragem pode ser mais leve ou até inexistente. Nessa fase, se a empresa desejar remover eventuais bolhas de ar ou partículas grandes que escaparam da moagem inicial, é possível fazê-lo por meio de peneiras ou filtros específicos. Em paralelo, há sistemas de bombagem que transferem a mostarda para tanques de espera, prontos para o envase. Quando tudo está pronto, inicia-se o envase. O enchimento das embalagens é feito por máquinas automáticas. Os frascos ou potes entram na linha de produção, onde bicos dosadores distribuem a quantidade exata de mostarda em cada unidade. Em seguida, vem a etapa de fechamento, com colocação de tampas, lacres e selos de segurança. Muitas indústrias também aplicam um rótulo com as informações sobre ingredientes, tabela nutricional, data de validade e instruções de armazenamento. Após o envase, os produtos podem passar por um breve período de resfriamento ou inspeção final para conferir se há defeitos na selagem ou vazamentos. Só então são encaixotados e preparados para distribuição. Durante todo o processo de fabricação, existem etapas de verificação para atestar que a mostarda está adequada para consumo. Depois que a mostarda sai da fábrica, o produto segue para redes de distribuição